Olá, crentes em Jesus, a paz do Senhor, vosso em Cristo, José Nilton Silva, abraçando a todos vocês, professores de escola bíblica, superintendentes, pastores de forma geral. Louvamos a Deus pela tua vida e que nessa noite possamos estar juntos aqui em mais uma das nossas lições da nossa escola bíblica online. Faça o convite, compartilhe entre os amantes do estudo bíblico e vamos juntos estudar sobre o dom ministerial de pastor. É um importante assunto que está dentro desse quadro sistemático em que nós estamos estudando sobre dons ministeriais. A revista ela trata sobre dons espirituais e dons ministeriais. Ah, irmão, e dom ministerial não é um dom espiritual? Claro que é. Quando a revista faz distinção entre dons ministeriais e dons espirituais, ela aborda duas situações. Primeiro, o dom espiritual com relação à dispensação de outorga, ou seja, quem dispensa, quem opera os dons espirituais, baseado no texto doutrinário de 1 de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 12, é o Espírito Santo. Por isso a expressão dom espiritual. E já nos dons ministeriais, quem outorga esses ministérios, que são dons de ministério ou dons de serviço, é o próprio Jesus, na dispensação de Cristo. E o segundo fator que diferencia dons espirituais e dons ministeriais é o fato das suas correlações de função. Ou seja, os dons espirituais, você estudou, que aborda nas suas 3 divisões, tá? Os dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. São dons operados pelo Espírito Santo, que nos dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de discernimento de espírito, né? Os dons de poder, dons de cura, dons de curas, operações maravilhas, dons da fé, os dons de elocução, dons de profecia, interpretação de língua, variedade de línguas. Então, esses 9 dons compreende o que a revista vem escalonando aqui como dons espirituais, tratando da dispensação, que é o Espírito que opera, e da função e operação que tem esses atributos aqui. Já os dons ministeriais, que começou a estudarmos sobre dons de apóstolo, dons de profeta, dons de evangelista, e agora tratando sobre dons de pastor. Este baseado no texto de Efésios capítulo 4, em que o próprio Senhor, ou o mesmo Senhor, Ele mesmo, quem? Jesus, deu uns, ou pôs, instituiu, certo? Uns para, aí ele fala, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, pastores. Então, hoje chegou a vez do dom ministerial de pastor. É a lição de número 9. E o texto áureo da nossa lição está no Evangelho que João escreve, ou escreveu, capítulo 10, versículo 11, em que está escrito: Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá? A verdade prática está abordando a seguinte expressão: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Então está aí essa explicação aqui sobre a intenção do autor quando escreveu sobre o ministério de pastor. Vamos lá. O que é ministério, gente? Ministério é serviço. Por isso que esses dons são chamados de dons de serviço, porque a palavra ministério é serviço, tá? Então, quando a gente entende que a revista vem tratando de dons ministeriais, certo? São dádivas concedidas por Deus ao homem para que este homem sirva à igreja, tá? Para que ele, com esse serviço, com este dom ou com esta vocação, chamada e eleição, porque os dons espirituais, eles não são uma chamada, não são uma vocação e nem são, certo? Uma ordenação sob uma unção. Os dons espirituais não são nada disso. Agora, os dons ministeriais, eles são dons vocacionais, são dons sobre o princípio da eleição e chamada, certo? E dons sobre o aspecto da ordenação, certo? Sobre a unção
ok? Então, tem toda uma intensidade, um grau de importância no sentido de igreja, de eclésia, sabe? De governo, que os dons espirituais, no sentido de 9 dons de 1 Coríntios 12, ele não vai apresentar isso, ok? Ou seja, quando se tem o ministério ou um dom, né, que Deus usa, um dom de profecia, isto aí não é uma chamada. Fulano tem uma chamada para profetizar, não existe isso, tá? Chamada espiritual é um dom que compreende aos ministérios ou aos serviços impostos ou postos na igreja para administração e conduta, né? Na lida tanto com a doutrina quanto com a civilização tida como igreja, tá? Como a conduta espiritual do próprio crente, das próprias ovelhas, ok? Então, ministério é serviço, tá? E dentre esses ministérios postos na casa do Senhor estão o diaconato, o presbiterato, o pastorado, tá? Ou o pastoreio, ok? E dentre estes, o próprio Jesus, ele vem tratando, e aí Paulo escrevendo aos Efésios, ele mesmo declara de forma bem categórica que ele mesmo, o próprio Jesus, ele quem pôs na igreja. Eu torno a repetir, os dons de 1 Coríntios 12, tá? Que forma as 3 escalas de dons espirituais. Por que espirituais? Não pelo fato de ser um dom transcendental apenas, mas porque eles obedecem uma dispensação do Espírito na outorga e na deliberação do dom em seus propósitos, ok? Então, por que o autor chama aqui de dons espirituais e dons ministeriais? Dons espirituais porque, duas coisas. Primeiro, pela dispensação. É o Espírito Santo quem opera, certo? Ou quem outorga. É dispensação do Espírito Santo. Os 9 dons que a gente estudou. Revelação, poder e de elocução, tá? E assim, o segundo fator é o princípio da operação, certo? Que envolve o que se é uma atribuição particular do Espírito Santo. Já os dons ministeriais, esses dons, certo, têm por característica a chamada, certo? Vocacional, a eleição, certo? Ordenatória ou ordenativa, certo? E a ordenação, certo? Sob a unção para o serviço, que difere completamente dos dons espirituais, no sentido de profecia, de interpretação de línguas, variedade de línguas. Estes 9 dons não são chamadas, tá? Esses 9 dons do Espírito, certo? De 1 Coríntios 12, não são vocações, tá? Não há uma eleição para isto. Agora, os dons ministeriais, que nós estamos estudando aqui, certo? E este será o dom de ministério de pastor, certo? O ministério de pastor, como um dom ministerial, certo? Então, ministério é serviço, ok? Ministério é serviço, por isso são dons de serviço, tá? Antes de começar na nossa lição, propriamente dito, quando a gente fala de pastor, o pastor ele é o nível de expressão máxima do governo, da administração e do relacionamento de Cristo com a sua igreja, tá? Então não existe uma autoridade na igreja oposta sobre ela maior, certo? Do que a autoridade pastoral. E essa autoridade pastoral, ela pode estar sobre o presbítero, sobre o diácono ou sobre o próprio pastor, no sentido da ordenação, tá? Eu sei que você já tem visto aí, certo? Diferentes ordenações, consagrações, coordenando, dirigindo igrejas, mas há sobre eles um efeito pastoral ou uma ação pastoral, certo? O que nós vamos tratar aqui é sobre o pastor quanto ministério autêntico, quanto ministério singular, quanto ministério original, certo? E aí vai diferir do diácono,
do presbítero é o ministério pastoral, tá? O ministério de pastor, certo? Não apenas o pastoral ou o pastoreio, ok? Três grandes fatores institucionais implicam aqui na constituição do ministério pastoral. É importante dizer isso, a revista não vai apresentar isso que eu vou dizer aqui, então é uma pérola para você, professor, pegar aí e ensinar na sua sala domingo, tá? Existem 3 fatores, certo? Institucionais, certo? Na constituição do ministério pastoral, ok? Primeiro, a representação legal, certo? Do governo eclesiástico de Jesus sobre a igreja. O pastor, a instituição ministerial do pastor, certo? Ela é uma representação legal, legítima, tá? Com devido poder e autoridade, ok? Do governo eclesiástico, do governo sobre a igreja, de Jesus sobre o seu povo. Então o pastor é a figura que prefigura o relacionamento, certo? Figurativo entre Jesus e a sua igreja, tá? Não é à toa que na carta apocalíptica vem tratando ao anjo da igreja, ok? Não é à toa que Paulo diz que esse pastor, ele vai apresentar a igreja ao Senhor, ele vai responder pela igreja diante do Senhor e ele atua como intercessor desta igreja diante de Deus dia e noite. Então, o ministério de pastor não é apenas um terno e uma gravata, uma cadeira central em cima de um púlpito, de uma plataforma, tá? E ali ordenando ou ensinando, é muito, muito mais do que isso, ok? Primeiro fator que compreende a instituição da constituição do ministério pastoral é este, é que é uma representação legal do governo de Jesus sobre a igreja. Quer olhar para uma figura que aponte para o governo de Jesus na igreja, o Senhor não vai apontar para o Espírito Santo, Jesus não ia apontar para um outro ser, a não ser o pastor, certo? O pastor. Segundo fator que aponta para essa instituição constitucional do ministério pastoral é a tipologia da identidade ministerial de Jesus, certo? O sumo pastor, certo? Então, além do pastor ser uma representação legal, o que é uma representação, irmão? Certo? É aquilo que passa a ser de forma legal, direta, o que não se está presente. Então o pastor é a pessoa em que, enviada por Jesus, está acima da igreja para conduzi-la até o sumo pastor que é Cristo. Ok? Então, segundo, qual outro fator? É que o pastor, o ministério pastoral, é uma tipologia da identidade ministerial de Jesus como sumo pastor. Jesus não é o nosso pastor supremo? Pronto, ele é o sumo pastor, o sumo sacerdote, certo? O pastor, o seu pastor, o meu pastor, ele é, certo? O pastor direto, tipificando, certo? Porque é uma tipologia, é o estudo dos tipos, tá? Então não é que o pastor seja Jesus, é que ele é um tipo do ministério pastoral de Jesus. E Jesus é o supremo, o sumo, o máximo, o absoluto pastor. Então, o ministério pastoral, ele envolve isso. Primeiro, a representação legal do governo de Jesus. Segundo, a tipologia da identidade ministerial de Jesus. Assim como Jesus foi o pastor, importa que o pastor, ele seja um pastor tipo de Jesus, tá? Terceiro fator institucional que compreende essa constituição do ministério pastoral é a ordenação cristocêntrica, certo? No comissionamento pastoral sobre a igreja. Ordenação cristocêntrica, porque foi Cristo quem ordenou pastores, foi Cristo quem instituiu os pastores. Está escrito por Paulo aos Efésios 4 que ele mesmo é quem deu,
Então a ordenação aí, ela é cristocêntrica e não apostólica. Não foram os apóstolos que deram pastores às igrejas. Foi Jesus quem deu pastores à igreja, certo? Ele mesmo deu uns para, certo? Para pastor. Certo? Então, esses uns foram ordenados por Jesus. Por isso a ordenação é cristocêntrica, tendo Cristo como o que instituiu, o que constituiu e o que ordenou. Essa ordenação cristocêntrica, ela se dá no comissionamento sobre a igreja. Ele mesmo deu uns para pastores e pôs na igreja para serviço. Esses três fatores, professor, que vai ensinar, aluno, enfim, esses três fatores aqui, que eu anotei aqui, certo? Não está na revista, tá? Eu anotei como um subsídio aqui para o nosso aprendizado, que o ministério pastoral, ele traz três fatores institucionais na constituição desse ministério. Quando Jesus pensou em pastor, ele pensou, é a minha representação legal do meu governo, certo? Eclesiástico sobre a igreja. Segundo, quando Jesus pensou em pastor, ele pensou, é uma tipologia da minha identidade ministerial como pastor. Terceiro, quando Jesus pensou em pastor, em ministério pastoral, ele pensou, é uma ordenação cristocêntrica, certo? No comissionamento sobre a igreja. Pontos aí? Segundo grande apontamento que faço, o pastor não é primeiro do que o ministério é excelente, o ministério ele é supremo e o ministério ele é primício. Então o ministério ele é o quê? Excelente, supremo e primício. O que é algo excelente, certo? É algo que na sua concepção ele traz a perfeição como constituição. O homem não é, mas o ministério é perfeito. O pastor erra, mas o ministério pastoral, quando ordenado e constituído, ele é excelente. Ele é supremo. Por quê? Porque ele é acima do próprio pastor. O ministério pastoral, ele é além do próprio pastor. O ministério é além do servo. A sua profissão é além do profissional. A profissão é além do profissional. Porque o profissional não tem os seus recursos recíprocos de investimento pessoal se ele não exercer a profissão. Por isso que a profissão, toda profissão, ela é suprema ao profissional. Não existe um profissional que tenha seu lucro se ele não trabalhar. Não é assim? A profissão não vai servir para nada. Mas se ele atua, a profissão dele é quem dá a ele o sustento pelo seu trabalho. Por isso, tá, que o ministério ele é supremo ao que exerce. Então, o pastor não é maior do que o seu ministério. O ministério é maior que ele. Terceiro, o ministério, além de excelente e supremo, ele é primício. Por quê? Porque ele é antes do chamado. O ministério é instituído antes. Quando o Senhor pensou em igreja, antes da igreja o Senhor pensou em liderança. Antes de instituir um povo para ser dele, Deus pensou em coordenação, ordenação e organização. Então, antes do pastor vir a ser posto sobre a igreja, o ministério pastoral já tinha sido instituído na pessoa de Jesus como representação, tipologia e ordenação. Então, você, pastor, não é primeiro do que o ministério. O ministério é primeiro do que tu, né? Então, o ministério ele é primício, excelente e supremo, certo? Então, baseado nessas verdades aqui, a gente entra no pensamento do autor quando vem estudando sobre o ministério de pastor. Não é o ministério do. A preposição aqui faz toda a diferença, ok? Certo? Ao ministério de, ou o serviço de pastor. O ministério de pastor. Quando eu faço aqui a diferença entre de e do, eu gosto sempre de explicar isso. Quando o do implica naquilo que pertence
O de implica naquilo que é natureza. Quando eu digo a casa é do fulano, então ela pertence a fulano. Quando eu digo que o carro é de metal, então eu estou dizendo que o carro é feito, a natureza dele é metálica. Certo? O que nós estamos abordando aqui sobre o ministério é que ele não pertence ao pastor, porque senão seria o ministério do pastor, ou o que seria próprio de um pastor realizar, e não é. Aqui é o ministério de pastor. O de aqui aponta para aquilo que é natureza do ministério e não natureza do pastor. Aponta para aquilo que é essência do ministério e não essência do pastor. Aponta para aquilo que é excelência do ministério e não para aquilo que é excelência do pastor. Então não é o ministério que tem que se conformar ao chamado, certo? Ou ao homem chamado. É o homem chamado que tem que se conformar ao ministério instituído, porque este foi instituído cristocentricamente, tipologicamente e ordenativamente, certo? Tudo apontando para a perfeição, soberania e primícia de Jesus. Ok? Vamos lá, ministério de pastor. Certo? O autor coloca assim no seu primeiro ponto. Jesus, o sumo pastor. Ele aponta, Jesus é o pastor supremo. Lembra que a gente falou na supremacia do ministério? O que é algo supremo, é algo super acima, é algo super extremo. A ideia de supremo ou de supremacia, tá? É a ideia de super extremo, de estar acima ao máximo, certo? O Jesus é o nosso pastor supremo. A expressão, né, das ovelhas, que aparece em Hebreus 3:20, ele diz que refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte, libertou o homem da prisão, do pecado. Ele é Deus. O pensamento do autor aqui, quando aborda Jesus como sumo pastor, é fazendo essa correlação entre a chamada ministerial pastoral sobre o homem, certo? Com base na sua tipologia, identidade e ordenação. Nunca esqueça disso, pastor, viu? Nunca esqueça disso. Então, esse relacionamento que Cristo quis fazer e realizar, certo? Foi com base nele, tá? Então, por isso aqui ele é o pastor por excelência, o sumo pastor, o supremo pastor, para que, pela inspiração dele, pelo exemplo dele, pelo ministério dele, os ministérios pastorais, ou o ministério pastoral, venha a ser exercido, tá? Modelarmente, exemplarmente, tá? E prefigurativamente, porque aponta para uma figura ministerial de Jesus. Quando se fala em pastor, se pensa logo em quem? O meu pastor supremo é Jesus, não é assim? Então, quando você olha para o seu pastor, é preciso você entender que ali está um representante legal, ou pelo menos deve ser, de Cristo, no seu governo. Então, esquece essa ideia de que eu só obedeço a Jesus, que é o meu pastor. Eu não obedeço a pastor, eu só obedeço a Jesus. Então tá ruim, filho, porque o pastor é uma representação, não é uma simbologia. Qual a diferença de simbologia e representatividade, professor? Simbolizar, ou a simbologia, aponta para aquilo que não está presente e que apenas nos traz a lembrança. Apenas nos traz a lembrança. O que é uma representação, meu pastor, certo? É aquilo que não está presente e que tem a autorização e a autoridade sobre o poder para exercer a pessoa ausente. Então, o pastor, ele tem a autoridade, a autorização e o poder para exercer a figura de Cristo como pré-figura.
ministerial no meio do seu povo, certo? Não é que ele seja Jesus e agora tem que mandar e acontecer, não, certo? Isso só pesa sobre os ombros de um pastor entender que, assim como Jesus amou a igreja, ele também tem que amá-la dando a sua vida por ela. Ou não é assim? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Importa que o pastor também tenha esse mesmo sentimento, tá? O que está prefigurado no Salmo 23? Certo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele guia, ele consola, ele ensina, ele instrui, e ali está um modelo pastoral, ok? Então, segundo ponto aqui, quando ele diz assim, primeiro, Jesus como sumo pastor, ele fala, Jesus é o pastor supremo. Jesus, como pastor, ele é o pastor que conhece as suas ovelhas, tá? Jesus conhece as suas ovelhas. Importa que nesse exemplo de conhecimento, se é uma prefiguração, o pastor da tua igreja, então ele precisa também conhecer as ovelhas que lhe foi entregue, tá? Porque Jesus conhece. Importa que o pastor conheça as suas ovelhas, certo? Ou seja, em João 10,14, o adjetivo bom indica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas, certo? O bom pastor. É os 3 P's. Tem 3 P'zinhos que acompanham o pastor. Proteção, provisão e promoção. Tá certo, pastor? É tua atribuição e é tua responsabilidade proteger, promover e prover para as ovelhas. Proteger, dispensa comentário, né? Proteger. Promover, o que é promover? Exaltar. Cabe ao pastor, por meio da intercessão, do aconselhamento, certo? Da orientação, tá certo? E da instrução, ele elevar a igreja, as suas ovelhas, a serem bem-sucedidas profissionalmente, certo? Civilmente, espiritualmente, familiarmente. Cabe ao pastor ser um promotor de suas ovelhas, certo? As ovelhas, certo? Não é a ovelha que tem que promover o pastor, é o pastor que tem que promover as ovelhas. É o pastor que tem que, na oração, na instrução, no aconselhamento, direcionar a ovelha para o melhor caminho, para o caminho da bem-sucessão, da exaltação, em todas as áreas da vida, certo? Porque se você vê uma ovelha que muitas vezes, uma igreja que anda por caminhos errantes, certo? Projetos não dão certo, tá? A vida profissional das ovelhas não prospera, certo? Antes de culpar aquela ovelha ou por algum tipo de desobediência, vamos analisar se ela está tendo o aconselhamento pastoral da promoção. O pastor, ele é aquele que protege, promove e provê. Então, quando a gente vê aqui na lição que o pastor conhece as ovelhas, ele cuida e protege, certo? As ovelhas que lhe pertencem, e aí trata de Jesus como prefigura ou como figura, né? Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as ovelhas. Então, ele trata aqui nessa ideia de Jesus como sumo pastor, primeiro, o relacionamento, né? De provisão, proteção e promoção. Segundo, a comunhão, certo? A comunhão na intimidade com a ovelha. O pastor não pode ter esse desligamento social com a ovelha, certo? O pastor não pode ter esse desequilíbrio social com a ovelha, tá? Precisa que tenha essa intimidade para que possa aconselhar a ovelha, orientar. Então, assim como Jesus conhece e tem comunhão, importa que o pastor ele também possua ou tenha essa identidade com a igreja, tá? Então, estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja, por intermédio se relaciona com cada membro. Ok? E terceiro ponto aqui desse primeiro tópico, além de Jesus como pastor supremo, de Jesus como conhecedor das ovelhas, agora Jesus como pastor que dá vida pelas ovelhas, certo? Do pastor que dá vida pelas ovelhas, tá? E uma das
principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril, né? Você sabe que o Oriente Médio, até hoje, certo? Aquelas bandas de lá, eles têm, agora nem tanta força, mas a agricultura, tá? E a pecuária, certo? Era algo muito forte na economia, ok? E os pastores cuidavam das ovelhas para elas obterem lucro diário, para eles obterem delas, eles terem lucro, tá? E este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para preferir-se ou para referir-se, né, ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por que ele dava a vida pelas ovelhas? Porque se ele não desse, ele não tinha lucro. Entendeu? O bom pastor, situado na questão geográfica econômica de Israel, era aquele que, por meio das ovelhas, ele tinha o seu lucro, ele tinha os seus resultados. E quando as ovelhas eram doentes, raquíticas, quando as ovelhas não tinham sucesso, como é que ele ia ter lucro, o pastor? Então, por isso que ele fazia de tudo. O bom pastor, ele investia nas ovelhas, porque ele sabia que se a ovelha fosse saudável, elas iam dar cria. Dando cria, eles iam vender, eles iam negociar e eles iam ter lucro. O que isso traz para o pastor de hoje como bom pastor que deve ser? Ele deve entender que se as ovelhas dele forem bem-sucedidas, certo? A igreja cresce num conjunto, num corpo. O próprio pastor é abençoado, porque Deus é quem vai retribuir. Não é que as ovelhas vão pagar a ele por isso, certo? Então, assim como as ovelhas, ou das ovelhas, os pastores tinham seus lucros, certo? Hoje tem muito mercenário, né? Hoje tem muito pastor mercenário que se utiliza dos bens das ovelhas, enfim. Ao mesmo tempo que ora para Deus abençoar, é o mesmo que tira com a outra mão, certo? Ele ora para Deus abençoar com uma e vai lá e tira com a outra. É assim? Está cheio por aí? Mas o pastor Jesus, ele dá vida pelas ovelhas. Ele toma o exemplo de quando aquela que separou das 100 e agora deixou as 99 e se desgarrou, ele foi atrás e não voltou até encontrar. Quando encontrou, ele trouxe, tratou dela, cuidou, não abriu mão, né? Então, gente, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, o seu sustento no campo através do uso das ovelhas. O Mestre Jesus mostra a disposição de dar a própria vida pelo seu rebanho. O próprio Jesus mostra a necessidade de dar a própria vida pelo seu rebanho. Presta atenção uma coisa. Quando esse pronome possessivo aqui, seu, meu, minha, seu, né? Ou sua. Então isso aqui importa que quando Jesus diz a minha igreja, as minhas ovelhas, e agora o pastor, posto pela igreja, o ministério de pastor, ele tem, torno a repetir aquela palavrinha, prefigurativamente, tipologicamente e representativamente, essas ovelhas são do pastor. Porque o pastor entrega a ele a igreja para cuidar. Às vezes nas nossas posses pastorais, a gente assiste e a gente vê aquela frase assim, Deus não dá igreja a pastor, mas dá pastor à igreja. Não é assim? Certo? Ele dá pastor à igreja, não dá igreja a pastor. Certo? Ele mesmo deu uns para pastor. Primeiro que Deus não dá pastor à igreja, Deus dá pastor ao ministério de pastor, ou pastoral. A ideia central é que Jesus ele dá pastor ao ministério, ao serviço. Ele dá o médico ao serviço da medicina. Ele dá o professor ao serviço da pedagogia. Certo? Ele dá o mecânico ao serviço da mecânica. Certo? Ele dá o pastor ao serviço pastoral. E onde é que o serviço pastoral atua? No meio, dentro da igreja. Certo? Segundo, certo?
ele não dá igreja a pastor, verdade, mas ele entrega. Jesus entrega as ovelhas ao pastor que ele pôs no ministério para cuidar das ovelhas que ele está entregando ao pastor. Portanto, pastor, doutrinariamente, eu falei isso no começo, tu prestarás conta, certo? Da apresentação da igreja diante de Jesus. Paulo disse, eu tenho lutado com a igreja de Corinto para apresentar vocês como uma noiva adornada, pura, certo? Então o pastor, ele apresentará as suas ovelhas, a sua, como é o nome do seu pastor? Pronto, você é ovelha dele. Você não diz, né, meu pastor, né? Aí o pastor pode dizer, a minha ovelha? Pode, porque é um apontamento tipológico do governo pastoral e ministerial e ordenativo de Jesus, certo? Então, a igreja, as ovelhas foi entregue nas mãos do pastor. A igreja não. A igreja, ela é corpo de Cristo. E Jesus não entrega a ninguém. Mas as ovelhas, que são os membros que compõem a igreja, tá? Aí sim, ele entrega ao pastor, certo? E o pastor apresentará no dia de Cristo, o pastor prestará conta da conduta da igreja no dia do juízo ou do galardoamento, e o pastor constantemente intercede. Ele é visto pelos olhos de Deus como intercessor pela sua igreja, pela igreja. Então, Jesus ele não dá, ele entrega a igreja ao pastor. Naquela hora que o pastor está tomando posse lá, Jesus está entregando aquelas ovelhas a aquele pastor. E está dizendo, olha, está na sua mão, certo? Vede como você vai conduzir essas ovelhas, certo? E aí é onde está escrito, tanto no Velho Testamento como no Novo, que o Senhor vos dá pastores segundo o coração de Deus, né? Vamos lá, certo? Segundo tópico aqui da nossa lição, o primeiro é Jesus, o sumo pastor. Segundo tópico é as características do verdadeiro pastor. As características do verdadeiro pastor. Lembrando que essas características, ou conjunto de caracteres, que é um caractere, né? Aquela letrinha, ou aquele número que você digita, e ali pronto, ali caracterizou, ali é um caractere, de característica, certo? Que transparece uma mensagem, ou que passa uma mensagem. Então, essas características, elas estão no ministério. E cabe ao pastor, chamado para o ministério, vestir-se dessas características, certo? Para que possa desenvolver, é como que aparelhos, certo? IPIs, né? Aqueles aparelhos que se usa de proteção, né? Equipamentos, EPI, né? Equipamento de proteção individual. Pronto. Você se veste daqueles EPIs ali, que são essas características do ministério pastoral que todo pastor deve ter. Porque não dá para um médico querer ser um professor, querer lecionar sobre outra coisa se ele não sabe. Ele tem que se vestir daquilo que ele foi formado para usar e daquilo que o ministério foi especificado para que seja utilizado. Você está entendendo? Então, qual a primeira característica que ele diz aqui de um verdadeiro pastor, que na verdade são características que compreendem o ministério pastoral? Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar de forma clara com a igreja local. Tá? Então, dentre outras coisas, o pastor ele foi posto para exercer, tá? Primeiro, o ensino, o aconselhamento e a comunicação com a igreja, certo? Pastor que não ensina a igreja não será instruída. Pastor que não aconselha a igreja andará por caminhos pessoais, individuais e próprios. E a igreja ela tem que andar pela doutrina. E quem tem a doutrina para ensinar é o pastor.
Então, quando o pastor aconselha à luz da palavra, a ovelha ela vai, pela unção do Espírito Santo, que a ensina com perfeição, ela vai ser conduzida, certo? Por caminhos de instrução, de ensino e de orientação. Segundo, o pastor é chamado para aconselhar. Se não há aconselhamento na igreja, não há correção, não há disciplina, certo? Não há ordem. Viu, pastor? Precisa existir aconselhamento na igreja, tá? Antes havia aquele momento que o pastor ele se colocava para atender o público no aconselhamento pastoral. Hoje quase não se vê, porque o pastor ele é muito ocupado, tem os trabalhos seculares e é compreensível isso. Mas pastor, aquele que é chamado para pastorear, para o ministério pastoral, ele deve entender que tempo é algo que ele tem que separar para prioridade na sua vida pessoal. Se ele vê que não tem tempo de nada, não é esse o chamado que Deus tem para você. Se você vê que não tem tempo para pastorear, ou é aquele que vive pregando para um lado e para o outro, e deixa as ovelhas na mão do co-pastor, ou na mão será de quem, você não tem essa chamada para o ministério pastoral. Porque um dos postos, certo, definitivos de um pastor e contingente de um pastor é o aconselhamento. Quando a ovelha ela não tem o aconselhamento, quando a ovelha não é acompanhada psicologicamente, espiritualmente, certo? Socialmente, isso trata do aconselhamento pastoral, que se baseia em 3 ações. Primeiro, na visitação. Pastor que não visita as suas ovelhas e espera que no dia de culto a ovelha lhe procure para falar alguma coisa, tem coisa errada nesse ministério. Porque a visitação, irmão, mas é muito corrida a minha vida, eu não tenho condições não, é eu saindo do canto, é indo para o outro, eu já estou ali, eu já estou acolá. Então, por que não reviu as tuas responsabilidades sociais? Para que se dispusesse ao ministério pastoral, certo? E agora abraça 1001 coisa e vai se juntando uma, vai se juntando outra. Quando vai se olhar, o ministério é a última instância de responsabilidade. Vai, se der, se tiver tempo vai, se não tiver não vai. E aí se coloca como grande argumento, eu preciso cuidar da minha vida pessoal. Oxe, então por que resolveu ser pastor? Porque pastor resolveu ser, né? Porque a chamada pastoral, ela exige, certo? Uma revitalização do nosso tempo, para que a gente separe aquilo ali, renuncie muitas oportunidades, renuncie muitas propostas, renuncie muitas atrações. Para quê? Para que eu me dedique ao ministério pastoral. Certo? Não, mas a igreja ela não paga, a igreja ela não aquilo. Não está se dizendo aqui que você tem que deixar de trabalhar. Não, tem que trabalhar, precisa trabalhar, mas é preciso ver se essas minhas atividades estão me tirando das minhas responsabilidades pastorais. Aí é preciso rever, tá? Aí é preciso reanalisar, porque a igreja não pode ficar sem o aconselhamento pastoral. E isso implica em visita, isso implica em assistências sociais, presenciais, e isso implica em um trabalho de acompanhamento sociopsicológico domiciliar. Isso é assistência pastoral, pastor. Isto é aconselhamento. Não é aquela coisa só de terminou o culto, tem aquela conversinha de 5 minutos e pronto, e ali dá aquela palavra. Não, não é isso. A ovelha precisa sentir, certo? Esse trabalho sócio, certo? Psicológico e assistencial. Tá? Isso é a função pastoral. Ok? Vamos lá, certo? E ele diz aqui que uma das características é a integridade do caráter, certo? Aí ele fala entre ensinar, aconselhar, comunicar. A comunicação. A ovelha precisa sentir a voz do pastor, porque senão ela não vai saber quem é o pastor dela. Quando ela escuta muitas vozes dentro da igreja, ela não sabe quem é o pastor.
Primeira coisa que quando a ovelha escuta muitas vozes, há muitas vozes na igreja, é o pastor perdendo a autoridade vocal. O pastor perde a autoridade da palavra. Quando cada um diz uma coisa, cada um quer ordenar, cada um quer fazer, quando o pastor fala, a ovelha desconhece a originalidade da voz pastoral. Ela diz, não, fulano também manda, então eu vou lá perguntar a ele. Não, ciclano também resolve, então eu vou lá perguntar a ele. Certo, pastor? Então é preciso manter a comunicação pastoral. Tá? O ministério pastoral, ele é um ministério comunicativo. Certo? A comunicabilidade, a comum expressão vocal, certo? A sensação da empatia, certo? O aconselhamento, a instrução, ela parte do vocal, certo? Do falar, do conversar, tá? Então, ele segue aqui nesse primeiro ponto, né? Falando que uma das características do verdadeiro pastor é o caráter íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida, ou seja, não bate, não diz respeito, não é coerente, né? E aí, como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto, né? De humildade e ser soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama, tá? Então, o pastor, por ele ser esse tipo, essa representação e essa ordenação de Cristo no meio da igreja, né, é preciso que o testemunho, o conhecimento para ensinar, a legalidade para aconselhar, certo? E o testemunho para comunicar possa ser presente na vida do pastor, né? Possa ser presente tanto na autoridade com os obreiros, quanto na autoridade com as ovelhas. O pastor, ele tem que ter um conjunto de caracteres íntegros. A palavra íntegro, certo? Ela aborda para aquela outra expressãozinha íntegra, certo? Por exemplo, fulano assistiu o filme na íntegra, ou seja, inteiro, na sua completude. Não ficou faltando nada. Aí, fulano tem um caráter íntegro, inteiro, certo? Que não é quebrado, que não é rachado, tá? Então essa íntegra aí de caráter implica nas características inteiras, sabe? Sem ser, tem a característica de íntegro, mas não é, tem um caráter de integridade, mas não trata-se da inteireza do caráter ou das características. Aí se vai se perceber, certo? Uma série de situações que precisa de correção, ok? Segundo, dentro dessas características, além de um caráter íntegro, é ser exemplo para os fiéis e também para os infiéis. O autor coloca aqui que o texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3 afirma que o pastor, ou o bispo, né, não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, toque ganância, contencioso, avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar o seu líder, sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade, certo? Amor. Essas características denotam a idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve também ser demonstrada igualmente diante dos infiéis. Ele traz duas coisas aqui. Primeiro, a idoneidade moral. E segundo, a maturidade espiritual. O que é idoneidade? Alguém idôneo é alguém experiente. É alguém tratado pela função, para o exercício dela. Alguém idôneo, alguém hábil, alguém pronto. Alguém que exerce aquilo, certo? Com experiência. E a maturidade espiritual, certo? Que implica desde o relacionamento com Jesus, desde a comunhão com o Espírito Santo, certo? A esse comissionamento divino sobre a vida dele, ok? E exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro deve ser exemplo para a família. Então, o pastor deve ser exemplo, começando de casa, aí os de fora, até a igreja. Não é assim?
Ou a ordem é de casa, igreja e o de fora? Não. Pense comigo, tu está dentro de casa. Primeiro exemplo é aonde? Dentro de casa. Tu não vai sair direto para a igreja, que tu não vai ser arrebatado, trasladado. Tu vai sair pela rua, não é? Ela pode ser vizinho à igreja, mas tu vai dar um passo pela rua. Então o segundo exemplo não é para a igreja, é para os infiéis. Quando eu for um exemplo em casa e for um exemplo na rua para os infiéis, aí quando eu chegar lá dentro da igreja, eu vou chegar como um exemplo para a igreja. Certo? Então a ordem é essa: ser exemplo para a família, ser exemplo para o mundo e ser exemplo para a igreja. A igreja é o último organismo em que o pastor deve ser exemplo para ela, certo? Porque o primeiro é para a própria família, o segundo é para os infiéis. E lá, certo? Quando chegar lá, quando algum infiel quiser apontar, a igreja vai dizer não. Isso aqui é exemplo. O próprio infiel vai dizer não, esse aí é crente. Esse é crente, né? O mundo vai testemunhar, não, esse aí é crente. Eu confio, eu creio nele, certo? Quando quiser apontar, aí a família vai e diz, não, ele é crente. Viu? E quando chegar na igreja, filho, aí pronto, né? A igreja será alimentada por esse testemunho, em que não vai ter do que acusar, certo? Terceiro ponto para a gente terminar, gente, o ministério pastoral. A missão do pastor. A missão do pastor. O termo pastor no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas, certo? Não é o pau sentador, não. O pau sentar, é apacentar, né? Tem pastor por aí que, né, ele não foi chamado, não foi colocado lá para apacentar, foi colocado lá para o pau sentar, né? Bate nas ovelhas, que é uma beleza, né? Certo? O pau senta no negócio mesmo, né? Mas, certo? O pastor foi chamado para apacentar, certo? Ou seja, a paz sentar, né? Então, paz, você foi chamado para apaziguar, para trazer paz às ovelhas, certo? E, de acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão do pastor é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra, certo? Como encontramos no livro dos profetas Isaías, né? O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entrega absoluta, certo? Em todas as demandas da ovelha. Como é que o pastor cuida da igreja, gente? Ele cuida da igreja com zelo, com amor, com compaixão ou misericórdia. Parece que tem pastor hoje que não tem mais misericórdia das ovelhas, não, né? As ovelhas passam por situações extremas e às vezes o pastor importa para ele a vida dele, né? E cabe a ele cumprir aquele momento ali de 2 horas, prestar conta diante da sua diretoria e acabou. Mas Jesus disse que uma das características do pastor é a compaixão. Se o pastor não tiver essa empatia, essa habilidade para sentir a dor e com isto, certo? Prover para as necessidades da ovelha, certo? Não vai ser só receba de Deus, não vai ser só estou orando por você que vai resolver, não, tá? E por cada sofrimento de uma ovelha, lembre-se, pastor, tu és o intercessor honorário. Tu és o intercessor, certo? Instancial. E tu és o intercessor atemporal. Ou seja, não tem como fugir desse negócio. Deus está olhando para ti, pastor, como um responsável por essa apresentação das ovelhas diante de Deus. Como é que está a minha ovelha fulano? Ela está assim, 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 assim. Você aconselhou? Você tentou prover? Você investiu nela? Você visitou-a? Você procurou aproximar-se, se comunicar, orientar, zelar, amar? E aí, pastor? Como é que fica? Então, atentemos. Isso aqui é uma lição para ser apresentada assim, de uma forma que, do jeito que você está pensando mesmo. Não é sério? Certo? Então, a missão do pastor é esta. O verdadeiro pastor cuida, zela, tem compaixão e se entrega de forma absoluta. Tá? Ponto 2 do tópico 3, o ministério pastoral, a missão do pastor. Uma missão polivalente. O que é uma missão polivalente? É uma missão de valentias múltiplas. Poli de várias.
infinitas até, tá? A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento, tá? Então, vai desde, não, a minha função é estar aqui e pronto. Não, filho. O chamado pastoral envolve a evangelização, o ensino, o discipulado, a intercessão, a pregação, a exposição doutrinária da Bíblia. Tudo isso é chamada, que consiste o ministério pastoral, certo? E ele segue dizendo, o pastor age como um bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a obra da igreja local. Ele age como um dispenseiro administrativo, material, financeiro, organizacional, e ele age como um conciliador eclesiástico, ou seja, trata com o aspecto espiritual, religioso, tá? Da pessoa, da ovelha, ok? E aos seus cuidados estão a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e financeiros da igreja local. Tá? Quando o pastor assume a congregação, né, ele assume os destinos, né, espirituais e administrativos. Não é assim que a gente aprende no discurso? Os destinos espirituais e os destinos administrativos. Né? Então, a vida da ovelha, ela deve ser protegida, provida e promovida, pastor, no sentido administrativo da vida dela, ou seja, na sua profissão, na sua escolaridade, na sua saúde, tá? na sua manutenção diária residencial, certo? No seu convívio familiar. Tudo isso faz parte do destino administrativo da igreja. Destino administrativo, pastor, não é só o pagar luz, internet, água da congregação, não, e enviar relatório para a sua igreja. Não, senhor. O destino administrativo da igreja, da ovelha, implica, certo, no cuidado, desde a pessoalidade da ovelha, certo, até as suas instâncias de civilização, tá? Isso implica no destino administrativo, certo? Você, pastor, é um administrador da vida de suas ovelhas. Se o pastor administrar bem, procurar administrar à luz da orientação de Deus, certo? Os planos e projetos de suas ovelhas vão prosperar. Você vai ver a ovelha contando bênção, você vai ver a ovelha contando cura, contando milagre, certo? Eu te pergunto, pastor, certo? O trabalho de visitas, né? O trabalho de orientação que está sendo tão exigido nesse tempo de pandemia, o aconselhamento pastoral, a orientação psicológica da ovelha, né, requer que tenha esse acompanhamento, tá? E o cuidado contra os falsos profetas. O pastor, ele zela pela doutrina. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis da nação, corrigisse, não tolerasse, né, aqueles que andavam segundo outras doutrinas, que traziam malefício para dentro da igreja. Então o pastor é um combatente da falsa doutrina, dos falsos obreiros, dos falsos pastores, que o que mais se tem por aí é isso, né? Então Deus é contra os falsos pastores, Ezequiel 34, 8 e 10, né? Certo? Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral, o jovem obreiro, que retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ele orientou aos seus obreiros, né, a se esmerar na doutrina, na palavra, no fortalecimento da doutrina, para que por meio dela ele pudesse combater, contradizer, certo? E corrigir aqueles que seriam falsos obreiros, falsos profetas, falsos pastores, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca, disse Paulo a Tito. Capítulo 1, verso 9 ao 11. Paulo diz, olha, Tito, tem muitos faladores, vãos, certo? Tem muitos enganadores, certo? Tem muitos, certo? Desordenados, certo? Que convém que você cale a boca desses, né? Convém
tapar a boca, né? Então, e isto só vai tapar a boca com a doutrina. E Deus se responsabiliza pela palavra pregada, ok? Então nós estudamos aqui, certo? O ministério de pastor, que é muito vasto o assunto. Espero que possamos somar com alguma coisa que foi falado aqui. O ministério de pastor, se viu aqui Jesus como sumo pastor, se viu aqui as características do verdadeiro pastor, a integridade, o exemplo, certo? E se viu também o 3 aqui, né, no ponto 3, certo? É o exemplo entre os fiéis e o exemplo entre a família, certo? E agora a gente acabou de ver o ministério pastoral nos dias de hoje, né? Como atua o ministério pastoral, ou deve atuar. E por conclusão, o autor coloca: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho. O dom ministerial de pastor é um chamamento pessoal ao membro ou ao crente a quem Deus elege, a quem Deus inspira e vocaciona, tá? Não é todo mundo, estão botando pastor aí de tudo que é jeito. Mas o dom ministerial, se ele tem, aí é outra situação. Porque o dom ministerial é para quem Deus chama. O dom espiritual, de revelação, de elocução e de poder, é para quem Deus usa, é para quem Deus quer usar. Mas os dons ministeriais, e o de pastor é um deles, é para quem Deus chama. Chama sob o aspecto da vocação, eleição e ordenação, tá? Isso aqui não é para todo mundo que quer, não. Ah, bota meu nome aí porque eu quero ser pastor. Não, não é isso não. Certo? Tem muitos assim, certo? E não prospera não. Não vai muito longe isso não, tá? Ok? Então, o objetivo do ministério pastoral é fazer, tá, com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Ore pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho, né, como está escrito. Tem uma parte aqui desse final, da conclusão, que diz assim: eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus, certo? O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça, certo? Então, todo pastor, ele é um liderado por uma liderança maior que ela, viu? Pastor que não é pastorado, não pastoreia. Pastor que não zela pela sua liderança que há sobre ele, ele nunca vai ser um pastor daquelas ovelhas que foi entregue na mão dele. Tá certo, pastor? Eu quero fazer uma oração aqui por pessoas que estão enfermas, né? Eu vi que foi colocado pedidos de oração, né? Eu quero clamar a Deus, certo? Pedindo ao Senhor que chegue sobre a sua vida, abençoando, curando, sarando, salvando, né? O sentido de salvar é de dar o livramento, certo? E Deus é poderoso, como supremo pastor que é, tá? Para te abençoar, daí onde você está, certo? Pai querido, em nome de Jesus, que a tua cura seja agora, meu Senhor, liberada sobre a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão enfermos, estão precisando de cura, de restauração de sua saúde. Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia, com mais humilde coração, nos curvamos aqui em tua presença, nos curvamos, pedindo a tua bênção de cura sobre os teus filhos e as tuas filhas. Em nome de Jesus, que o teu testemunho, Senhor, de cura, seja sobre a vida dos teus servos e de tuas servas, em nome de Jesus. Que seja repreendido toda dor, que seja repreendido todo mal-estar, todo vírus, toda expressão de enfermidade, caia por terra, seja desfeita pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, certo? Que na próxima sexta-feira, querendo Deus, possamos estar aqui estudando sobre o ministério de mestre ou de doutor, tá certo? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até lá, se Deus permitir. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Compartilhe esse vídeo,
certo? Vai ficar tanto no Facebook como no nosso YouTube, Josenilton Silva. Vai lá, deixa o teu like ou até mesmo o teu dislike, porque é importante para a gente ter aquela rotatividade de assistência, tá certo? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vosso em Cristo, Josenilton Silva, a paz do Senhor.